Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a queda forte dos prêmios das opções ao longo desse ano, né? Como os prêmios caíram e a remuneração de quem vende opções simplesmente acabou caindo e como você pode virar esse jogo, né? Parar de ter a sua remuneração diminuída por conta dessa diminuição da volatilidade ao longo do tempo e dos prêmios das opções ao longo do tempo. O que você pode fazer para voltar a ter uma remuneração mais vistosa, né, para melhorar o seu jogo aí, melhorar a maneira que você faz as operações e continuar tendo uma renda boa e consistente com opções. Antes da gente continuar, vou te fazer um pedido. A maioria das pessoas que me acompanham aqui não são inscritos no canal, né? Então clica nesse botão de se inscrever e, mais importante, clica num sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações sobre os vídeos que eu vou lançando. Eu lanço bastante conteúdo por aqui e eu tenho certeza que você assiste apenas uma fração deles, porque uma parte deles o YouTube não te mostra, né? Então, se você clicar nesse sininho aqui, toda vez que eu lançar um conteúdo novo, vai aparecer uma notificação para você e você vai conseguir assistir tudo e não perder nada. Bom, eu não gosto muito de enrolação, então vamos aqui para minha tela para a gente dar uma olhada o que aconteceu com a volatilidade implícita das opções ao longo do ano. Isso aqui você está vendo um gráfico da volatilidade implícita ao longo do ano, né? Tem várias ações aqui, tô aqui, por exemplo, a Ambev, e aqui é o gráfico da vol implícita. Olha que loucura, né? Lá no início do ano teve momentos em que a Ambev operava com mais de 40% de vol implícita, tá? 43% ali em fevereiro, por exemplo, tá? E se você vai ver aqui hoje, ó, no dia 31 de janeiro, a medida foi 19. Então, 43 para 19. A volatilidade implícita caiu bastante, né? E não foi só a Ambev, a gente consegue ver isso em diversas ações, né? Olha só a B3 no início do ano, chegou um momento ali que chegou a praticamente 50% de volatilidade implícita, uma vol implícita bem alta, né? E agora, quando você vai medir aqui, 29%. Então, uma queda muito considerável, né? De 53 para 29. O Banco do Brasil, a mesma coisa, né? Chegou ali perto dos 40%. Agora aqui está 22%, então uma queda forte também, tá? E assim sucessivamente você consegue ver isso aqui se repetindo com a maioria das ações. E o mais icônico aqui, o BOVA, né? Que é um resumo do mercado aqui, digamos assim, né? Que ele imita, ou pelo menos se propõe a imitar o nosso índice Bovespa. Chegou aqui no início ali do ano, em março, estava com 25% de vol implícita e agora está só 16% nessa última medida que a gente tem disponível aqui. Ou seja, a volatilidade implícita tem caindo bastante, né? Vem caindo bastante. Vamos pegar aqui Petrobras para a gente ver, que é geralmente a ação que a gente usa como exemplo, né? Então aqui ó, a gente tem Petro 4, lá no início do ano estava ali ó, 42, teve um pico aqui de 49,9, ou seja, basicamente 50% de vol implícita. Chegou lá no final aqui, ó, dia 31 de janeiro, com 26% de vol implícita, ou seja, a volatilidade implícita tem secado bastante. Bom, e o que isso quer dizer no fim das contas, né? Isso quer dizer que as opções estão mais baratas, né? Ou seja, você aí que está tentando vender opções para pegar esse prêmio, deve ter notado ao longo do ano que os prêmios vêm secando, vêm diminuindo, está ficando mais difícil fazer essas operações de renda com opções e receber uma quantidade de renda grande, né, como era no início do ano. Isso não quer dizer que as operações pararam de fazer sentido, né? Dependendo da forma que você opera, se você topa assumir uma determinada ação por um determinado preço, ainda vai fazer sentido você vender put naquele strike ali, porque você já compraria a ação de qualquer forma se ela caísse até ali, né? Então, pelo menos agora você fica sendo remunerado enquanto isso não acontece. E equivalente também, né? Se você topa entregar uma ação num determinado preço, faz todo sentido você seguir vendendo calls daquela ação ali também, porque você já venderia a ação, então não tem problema nenhum, você vende a call e é remunerado enquanto isso. A questão é só que a remuneração diminuiu um pouco, né? E aí você tem aqui duas opções, né? A primeira opção é simplesmente aceitar essa realidade e falar, poxa, eu vou continuar fazendo minhas operações normalmente, isso da volatilidade implícita é cíclico, tá? Então daqui a pouco vai ter um momento ali em que a volatilidade implícita sobe de novo e você acaba recebendo prêmios de opções melhores de novo, né? Ou você tem uma segunda alternativa que é melhorar, aprender mais coisas, ficar melhor nesse quesito, nesse fundamento aqui. Assim como para várias questões da vida, né? Eu acho que a melhor resposta é sempre você se tornar melhor com o tempo, né? E acabar lidando melhor com as questões que a vida joga pra gente. Então, eu acredito que esse é o caminho que você vai tentar seguir também. Melhorar, aprender mais, ficar melhor nisso para conseguir, mesmo nesses momentos de volatilidade implícita baixa, tirar um bom prêmio dessa carteira
e continuar reinvestindo esses prêmios ou usando esses prêmios, enfim, dando qualquer uso que você quiser para eles. Bom, então se você já faz esse tipo de operação, o próximo passo que você tem para fazer é aprender as operações de potencialização ou as operações de não assunção, né? São dois tipos de operação que são mais avançados do que essas operações de renda básica, né? Então, por exemplo, tá? Se você está insatisfeito ali com a quantidade de prêmio que você está recebendo das calls que você está vendendo na sua venda coberta de calls, o que você pode fazer é trocar essa venda por uma Equity Butterfly, por exemplo, né? Ela vai alterar um pouquinho o gráfico ali de risco e retorno da sua estrutura, mas vai fazer com que o seu recebimento seja bem maior. Então você vai ter que ser um pouquinho mais criterioso de quando e em qual strike você aplica, mas tudo bem, você vai receber um prêmio maior e vai continuar tendo uma boa renda ali aplicando essas estratégias. Não precisa ser uma Equity Butterfly necessariamente, né? Pode ser uma Equity Butterfly Nutella, uma Equity Butterfly raiz, pode ser ali uma linha dupla, né? Enfim, pode ter diversas alternativas que você pode aplicar dependendo do cenário que você está. E de modo similar, né, se você tem uma put ali que você vendia normalmente e você quer aumentar o recebimento dessa put, você pode também utilizar outras alternativas, como uma Jade Lizard, por exemplo, né, ou um Ratio, tá? Ou uma linha dupla também, usando as puts, tá? Então vão ter várias alternativas que você vai poder usar para poder potencializar o recebimento de uma venda de put comum. Eu tenho vídeo sobre praticamente todas essas estruturas que eu citei aqui agora. Eu vou deixar alguns deles aqui no card para você assistir, caso você tenha interesse em saber como é que isso funciona, né? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma estrutura que é possível de fazer, que, se eu não me engano, né, eu acredito que eu nunca mostrei aqui no canal, que é o Ratio com Put, tá? Ela é uma das estruturas que está coberta lá no meu curso, Aprenda Operações Estruturadas. Tem uma sequência de aulas sobre essa estrutura, explicando tintim por tintim como é que funciona, mas eu vou dar uma pincelada aqui nessa estrutura para você saber como ela funciona, entender ali a lógica da estrutura e o funcionamento dela. Bom, então o que você está vendo aí na tela é a grade de puts para fevereiro de Petrobras, né? E agora a gente tem que ser mais específico, porque começaram as opções semanais, né? Então essa é a put de fevereiro com o vencimento em 16/2, que é a put tradicional mesmo, aquela que a gente já está acostumado. Se você observar essa put aqui, você vai ver que ela tem strike aqui em 41,51, onde eu estou passando o mouse aqui. O vencimento é dia 16, ou seja, ela tem mais 2 semaninhas de vida só, uma put que já está perto ali do seu vencimento. E o prêmio dela está ali entre 77 e 79 centavos, né? O último negócio foi 78 centavos, tá? Olhando para isso aqui, eu nem vejo como uma operação ruim não, tá? 2 semanas, está dando mais ou menos ali 2% de prêmio, um pouquinho menos do que isso. Então nem é um prêmio que está ruim assim, né, de forma absoluta. Talvez você já ficasse satisfeito em vender uma put dessa aqui, né, e receber os 2% por essas 2 semanas aqui, ou então de repente até olhar para do mês seguinte para ver quanto que está pagando, se vale a pena vender já de março, né? Então esse tipo de coisa você poderia já estar satisfeito com isso, mas digamos que você não esteja, né? Então você quer uma estrutura para tentar ver se você consegue receber mais ou pelo menos alterar ali, né, a sua dinâmica de risco-retorno. O que você poderia fazer aqui? Bom, então vamos comparar cenários aqui, né? No cenário 1, você venderia essa put normalmente, 1.000 quantidades, vamos dizer, né? Então você precisaria ter R$ 41.500 ali na sua conta para poder arcar com a assunção dessas ações. Você receberia cerca de R$ 800 na sua conta, porque ela está ali 80 centavos agora, né? O mercado está aberto e se mexendo. Então seria isso, você receberia R$ 800 na sua conta, colocaria 41.500 lá na renda fixa prontinho para assumir a ação caso você precise assumir. Mas o que a gente pode fazer é uma outra estrutura que chama Ratio, tá? Que ela consistiria, bom, é um tipo de Ratio pelo menos, né? Consistiria em você vender 2 dessa aqui, então ao invés de vender 1.000, você venderia 2.000 dessa mesma opção, mas você usaria esse dinheiro para comprar uma opção mais ITM, tá? Aqui a gente pode olhar, por exemplo, para essa opção aqui do 43, ok? Essa opção do 43 custa ali uns 70 mais ou menos, né? Uns 70 e pouquinho, tá? Você ainda teria que pagar uma merrequinha aqui, né? Uns 10 centavos mais ou menos para conseguir fechar essa conta, tudo bem? Vamos fingir aqui, né? Como essa opção está bem perto, talvez no outro vencimento você consiga montar de fato no 0 a 0,
mas aqui daria uns 10 centavos, 8 centavos, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos fingir que ela sai no 0 a 0, ok? Então você vende duas do 41,50 e compra uma do 43, ou seja, você venderia 2.000 do 41,50 e compraria 1.000 do 43. Bom, e como é que fica essa estrutura, Vitor? Eu não sei se eu estou entendendo. Vamos dar uma olhada aqui. Eu separei aqui para a gente dar uma estudada, tá? Então, quando você vende ali no 41,50, o que você está fazendo é criando uma linha aqui, tá? No 41,50, beleza? Numa venda de put normal, quando isso aqui está acima da linha, você fica com um prêmio no seu bolso, né? E a put vira pó. Quando isso aqui está abaixo da linha, o que acontece é que você vai rolar essa put, vai dar alguma destinação nessa put, ou então você vai assumir a ação aqui pelos 41,50, né? Que é 41,50, para simplificar. No fundo é 41,51, mas esse 1 centavo a gente desconsidera, tá? Então uma venda de put tradicional é isso, né? Mas quando a gente faz o ratio com put daquela forma que eu falei, né? Ao invés de você vender uma aqui, você vai vender duas nessa linha, e aí você vai comprar uma aqui mais em cima. Aqui no nosso caso era no 43, né? Então no 43 reais, ok? E aí você fica com essas duas estruturas, tudo bem? Isso aqui custa 0, né? Então vou até colocar aqui, custo 0, né? Você não gasta nem recebe nada para fazer isso aqui, né? Isso aqui é tudo custo 0, beleza? Então o seu ratio fica assim. Mas o que vai acontecer, né? Digamos que a ação, ela fique por aqui, nessa faixa aqui dos 41,50 lá, daqui a 15 dias no dia do vencimento. O que acontece, né? Essa opção aqui vira pó, certo? Ela vira pó, tá? Mas te sobra essa opção aqui, do 43 reais. E quanto que essa opção vai estar valendo? Mais ou menos R$1,50, ok? Como você tinha 1.000 dessas opções, você acabou ficando com R$1.500 no bolso, tá? Então, na venda de put, esse cenário aqui te daria R$800, que é o prêmio da put. A put virou pó, você fica com os R$800. Nesse mesmo cenário, no ratio, você ficaria com R$1,50, porque a put virou pó, mas te sobrou 1.000, né? Dessa aqui de cima, do 43, que vale mais ou menos R$1,50. Você ficou com R$1.500 no bolso. Então, você praticamente dobrou ali a quantidade de dinheiro que você ganhou, né, com essa operação. Tem uma outra vantagem, tá? Deixa eu ver se consigo voltar aqui no Ctrl Z. Beleza. Digamos que, ao invés de a ação ficar aqui perto, a ação caiu, né? Ela estava aqui no 41 e veio aqui para baixo, tá bom? O que acontece? Se fosse uma venda de put, nesse ponto aqui, você teria que assumir a ação, né? Então aqui você teria que assumir a ação e você pagaria quanto? Você pagaria aqui R$41,50 para assumir essa ação, beleza? Já no ratio, o que acontece nesse caso aqui? Você vai ter que assumir essa uma put aqui por R$41,50 de fato, né? Vai ter que assumir essas 1.000 ações aqui por R$41,50, mas essa trava todinha aqui, ó, do 43, né, até o 41,50, ela ficou no seu bolso, tudo bem? Então esse 1,50 aqui você embolsou, tá? Aqui você fica com uma trava de 1,50, beleza? Então o que acontece, né? Você assume um lote por 41,50, mas você coloca esse 1,50 aqui no bolso, certo? Porque você tinha 2.000 aqui e 1.000 aqui, certo? Então é a mesma coisa de dizer que você tinha uma trava aqui do 43 com 41,50, mais uma venda de put aqui no 41,50, fechado? Então o seu preço de assunção, ao invés de ser 41,50 menos 80, que seria o preço da put, vai ser 41,50 menos 1,50. Você vai ficar com o preço de assunção aqui de R$40, tá? Ou seja, nesse caso aqui, né, se a ação andar de lado, você dobra o seu prêmio. Se a ação cair, você assume a ação, só que com um preço de assunção menor do que você faria numa venda de put comum, tá? E o outro cenário é a ação subir, né, que é o único cenário aqui em que o ratio com put vai ser desvantajoso nesse caso aqui, né? Então, digamos que a ação suba ao invés de cair, e suba aqui acima do 43,50, né? Termine o vencimento aqui em cima, ó, né? Acima do R$43, beleza? O que vai acontecer com a estrutura inteira? Vai virar tudo pó, beleza? Então, você não botou dinheiro para entrar, não vai tirar dinheiro na saída, simplesmente ficou no 0 a 0, ok?
Então esse é o cenário em que a ação sobe. Você não perde nada, mas também não ganha nada, né? E aqui a venda de put teria uma vantagem, porque nesse cenário aqui você estaria ganhando o prêmio de 80 centavos da put, tá bom? Então o que você está fazendo nessa estrutura aqui? Você está ganhando mais se a ação fica parada, estando mais seguro se a ação cai, porque você assume a ação num preço menor, né? Ainda tem a possibilidade de rolar todo esse ratio, né? No caso, que seria uma rolagem quase que duplicada, né? E o que você está trocando por isso, né? O que você está dando para o mercado de volta é simplesmente dizendo assim, olha, se a ação disparar, eu topo sair no 0 a 0. Então parece uma troca justa, né? Uma troca interessante de fazer. Então, pessoal, nesses momentos, né, em que a volatilidade implícita está muito baixa, você tem que começar a buscar algumas soluções, né? As potencializações são um bom exemplo disso. Eu dei um exemplo aqui de uma, né, que você poderia aplicar, por exemplo, tá? Mas existem várias estruturas de potencialização e é sempre bom você ter algumas delas na manga, né? Porque em momentos assim que a remuneração baixa bastante, se você sabe mais caminhos, sabe mais estruturas, você consegue se sair bem mesmo nesse cenário de mercado. Aqui no canal ainda tem alguns vídeos sobre outras estruturas, como Equity Butterfly, Jade Lizard, eu deixei os vídeos aqui em cima para vocês acessarem, se vocês quiserem aprender mais sobre isso. E de novo, né, aqui eu tentei explicar mais rapidamente, porque é um vídeo de YouTube, tem que caber tudo aqui bonitinho no vídeo mais curto, senão vocês vão embora. Mas lá dentro do Aprenda Operações Estruturadas tem uma sequência de aulas sobre essa estrutura explicada bem detalhadamente, bem didaticamente. Então, se você quiser acessar, eu vou te convidar a clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai para um vídeo onde eu vou te explicar como é que o curso funciona, tá? E aí, se fizer sentido para você, né, assim como fez para os milhares de alunos que já entraram, aí você entra lá na minha turma também e vem fazer parte. E se você quer começar a fazer renda ali consistente com opções, né, eu vou te deixar esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu gravei recentemente sobre a estratégia The Wheel. Para mim é uma das estratégias mais consistentes de renda com opções que tem, tá? Então clica nesse quadradinho aqui e vai lá assistir esse outro vídeo, tá bom? Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.